Eu entendo que para você isso não é uma ditadura, mas para mim se parece muito, muito com o que aconteceu na União Soviética, com o que acontece em Cuba, na Venezuela. É bem parecido com uma ditadura. Eu não acredito que a gente está numa ditadura, acredito que temos problemas sim com relação a essas questões, mas uma ditadura não, que a gente ainda tem possibilidade de se defender, né, pelos meios democráticos, mas uma ditadura não, que a gente ainda tem possibilidade de se defender, né, pelos meios democráticos, mas uma ditadura não, que a gente ainda tem possibilidade de se defender, né, pelos meios democráticos. A jornalista disse: "Não acredito que nós estamos numa ditadura porque nós ainda temos a possibilidade de se defender por meios democráticos." A mera existência de estruturas legais, como possibilidade de contratar um advogado, não é por si só um indicativo de um Estado democrático de direito. Em ditaduras, o aparato legal é frequentemente instrumentalizado como ferramenta de perseguição, e os direitos de defesa são sistematicamente violados ou tornados inócuos. Veja exemplos concretos que ilustram como a atuação de advogados em defesa de acusados foi inútil ou até mesmo perigosa diante da repressão de ditaduras. Estes casos emblemáticos representam um modelo de perseguição que se repetiu inúmeras vezes contra diversos cidadãos. Ocorrido na China contemporânea o caso do chamado advogado descalço, Shen Guansheng. Shen Guansheng é um ativista e advogado autodidata chinês conhecido como um dos advogados descalços que defendem cidadãos comuns, especialmente em casos de violações de direitos por parte de autoridades locais. No início dos anos 2000, ele ganhou notoriedade ao expor e processar o governo da província de Shandong por implementar brutalmente a política de filho único, forçando milhares de mulheres a abortos e esterilizações. Em vez de investigar as denúncias, o Partido Comunista Chinês voltou-se contra Shen. Seus advogados de defesa, como Xu Zhiyong, foram intimidados, agredidos por capangas não identificados e impedidos de se encontrar com seu cliente. Em 2006, Shen foi condenado a mais de 4 anos de prisão sob acusações forjadas de danificar propriedade e organizar uma multidão para perturbar o tráfego. O julgamento foi uma farsa. Testemunhas de defesa foram presas ou intimidadas para não comparecer e seus advogados foram detidos pela polícia no caminho para o tribunal. Após cumprir a pena, Shen foi colocado em prisão domiciliar ilegal e extremamente violenta de 2010 a 2012, sofrendo espancamentos constantes. A perseguição não apenas o neutralizou, mas também serviu de aviso para outros advogados e ativistas. O modelo chinês moderno de repressão jurídica envolve o uso de acusações vagas, como subversão do poder do Estado ou provocar brigas e criar problemas, a intimidação e prisão dos próprios advogados de defesa e a realização de julgamentos de fachada com resultados pré-determinados. A lei é usada como uma arma para silenciar a dissidência, tornando a defesa legal uma performance sem qualquer efeito prático na justiça. Shen Guansheng acabou escapando de forma dramática para a Embaixada dos Estados Unidos em 2012 e hoje vive no exílio. Um segundo caso foi o julgamento de Nikolai Bukharin na União Soviética de Stalin. Nikolai Bukharin era um proeminente revolucionário bolchevique, intelectual e, por um tempo, aliado de Stolpice Stalin. No entanto, durante o grande expurgo dos anos 1930, ele caiu em desgraça. Em 1938, Bukharin foi a principal figura no julgamento dos 21, uma das farsas judiciais mais notórias de Moscou. Ele foi acusado de uma série de crimes absurdos, incluindo espionagem, tentativa de assassinar Lenin e Stalin e conspirar para desmembrar a URSS em favor de potências estrangeiras. Embora Bukharin tivesse um advogado formalmente designado, a defesa era impossível. Os julgamentos espetáculos de Moscou não tinham como objetivo apurar a verdade, mas sim criar uma narrativa de traição para justificar os expurgos e consolidar o poder de Stalin. As provas consistiam em confissões extraídas sob tortura e coação, ameaças à sua jovem esposa e filho recém-nascido. No tribunal, Bukharin, um mestre da retórica, tentou uma defesa sutil e arriscada. Ele confessou a responsabilidade política geral pelos crimes, mas negou metodicamente os fatos específicos, expondo as contradições nas acusações e nas confissões de outros réus.
A tentativa de Bukharin de se defender dentro dos limites impostos foi inútil. O veredito já estava decidido por Stalin. O promotor Andrei Vyshinsky, famoso por sua frase "o réu é a prova", ignorou todos os argumentos. Bukharin foi condenado e executado. Este caso exemplifica o modelo soviético de justiça totalitária. A presunção de culpa é absoluta, a confissão, obtida por qualquer meio, é a prova máxima e o julgamento é um ritual teatral para legitimar uma decisão política já tomada pelo poder político. O advogado é um mero figurante e qualquer tentativa real de defesa é vista como mais uma prova da astúcia traiçoeira do acusado. Um terceiro exemplo foi o Tribunal do Povo, Volksgerichtshof, e o caso de Sophie Scholl, na Alemanha nazista. Sophie Scholl era uma estudante de 21 anos e membro do grupo de resistência não violenta, a Rosa Branca, Weiße Ruhe, que distribuía panfletos anti-guerra e antinazistas na Universidade de Munique. Em fevereiro de 1943, ela, seu irmão Hans e outros membros foram presos pela Gestapo. Eles foram levados a julgamento perante o infame Tribunal do Povo, Volksgerichtshof, uma corte especial criada por Hitler para lidar com crimes políticos, contornando o sistema judicial regular. O juiz que presidiu o caso era Roland Freisler, um nazista fanático, conhecido por sua postura humilhante, abusiva e teatral. Aos acusados foi designado um advogado de defesa, mas seu papel era puramente simbólico. Ele mal interagiu com seus clientes e não apresentou nenhuma defesa substancial. Qualquer tentativa de argumentar ou justificar as ações dos réus era imediatamente rechaçada aos gritos por Freisler, que os acusava de traição. O julgamento durou apenas algumas horas. Sophie, Hans e outros membros foram condenados à morte por traição. A sentença foi executada na guilhotina no mesmo dia do veredito, em 22 de fevereiro de 1943, negando-lhes qualquer direito de apelação. Este caso ilustra o modelo nazista de justiça, a criação de tribunais de exceção, totalmente subservientes à ideologia do partido, onde não há separação de poderes. O objetivo não é aplicar a lei, mas aniquilar inimigos do regime. O advogado de defesa é uma peça decorativa, em um processo cujo único propósito é formalizar uma sentença de morte já decretada pelo poder político. A velocidade do processo, da prisão à execução, foi desenhada para aterrorizar e impedir qualquer forma de resistência. E, por fim, temos a perseguição à direita no Brasil, com milhares de manifestantes do dia 8 de janeiro inocentes presos, ex-presidente Bolsonaro com a Polícia Federal instalada dentro de sua casa sem ter cometido crime algum. Portanto, isso só pode ser burrice ou um gigantesco cinismo dessa jornalista. Eu entendo que para você isso não é uma ditadura, mas para mim se parece muito com o que aconteceu na União Soviética, com o que acontece em Cuba, na Venezuela. É bem parecido com uma ditadura. Eu não acredito que a gente está numa ditadura, acredito que temos problemas sim com relação a essas questões, mas uma ditadura não, que a gente ainda tem possibilidade de se defender, né, pelos meios democráticos.